GDF libera a reabertura total do comércio e volta das aulas. Polícia Civil e Ministério Público investigam a compra de testes contra o coronavírus feita pelo GDF. Pente fino no auxílio emergencial do DF. 46% dos benefícios foram pagos indevidamente. E mais, no SOS Saúde de hoje, saiba como tratar as alergias para evitar complicações de Covid-19. Boa noite, eu sou Rodrigo Miranda e seja bem-vindo ao Band Cidade, segunda edição. O GDF publicou um novo decreto hoje, definindo as datas para a reabertura de diversos setores, como escolas, academias, bares e restaurantes. Confira na reportagem como vai funcionar a abertura desses espaços. Já são mais de 100 dias desde o primeiro decreto que ordenou o fechamento de escolas, academias, comércio e atividades não essenciais no Distrito Federal. Só que agora esse cenário vai mudar. Nesta quinta-feira, o governo do Distrito Federal publicou um novo decreto detalhando a reabertura gradual das atividades na capital do país. De acordo com o GDF, os primeiros a reabrir as portas no dia 7 deste mês vão ser os salões de beleza, barbearias, esmalterias e centros estéticos, além de academias de todas as modalidades esportivas. No dia 15, será a vez de bares e restaurantes. No dia 27, voltam a funcionar escolas, universidades e faculdades privadas. E, por fim, no dia 3 de agosto, toda a rede pública de ensino volta a receber alunos. De acordo com o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de Brasília, o setor já acumula um prejuízo de mais de 750 milhões de reais e demitiu 30 mil funcionários. Mas o sindicato diz que os estabelecimentos estão preparados para voltar à atividade, mesmo tendo de seguir todos os protocolos de higiene e saúde. Nós estávamos aguardando ansiosamente essa data para que a gente pudesse abrir com total segurança, porque o nosso protocolo já foi encaminhado ao governo desde o dia 16 do mês passado, contemplando todos esses procedimentos para que não haja essa questão do contágio nem de contaminação, preservando não só os nossos colaboradores, como também toda a clientela que vai frequentar os nossos estabelecimentos. E seguir o protocolo de segurança será fundamental para a reabertura dos setores. Entre as medidas estão manter uma distância mínima de 2 metros entre as pessoas, o uso de equipamento de proteção individual e definir uma escala de revezamento entre os funcionários. Quem descumprir as regras pode ser multado, ter o local interditado ou o alvará suspenso. Desde o início do fechamento, as academias demitiram 50% dos funcionários. O setor é um dos mais questionados sobre a manutenção das regras de higiene e distanciamento. Para a presidente do Sindicato das Academias do DF, os estabelecimentos estão preparados para funcionar. Nosso segmento há mais de 45 dias está preparado para essa retomada, que a gente considera fundamental. Nós somos linha de frente no combate ao agravamento do coronavírus. E os nossos profissionais, os profissionais de educação física, são altamente qualificados para poder aplicar esse protocolo. A Secretaria de Esporte do Distrito Federal garante que vai fiscalizar o funcionamento das academias. As regras são inúmeras, é importante que os proprietários das academias acessem o Diário Oficial de hoje e tem um anexo nesse Diário Oficial que prevê várias regras. A limpeza do espaço de 3 em 3 horas, a não permanência de crianças e nem de pessoas maiores de 60 anos, a higienização dos aparelhos e dos equipamentos, né? Então, assim, o uso de máscara. Então, o protocolo é bem rígido e a gente sabe que não só o governo tem a obrigação de fiscalizar, mas como o próprio cidadão que vai estar frequentando esses espaços também. Os salões de beleza demitiram 80% dos gerentes e recepcionistas e 20% do setor tiveram que fechar as portas definitivamente. A decisão da reabertura ainda divide opiniões. Há uma necessidade do comércio funcionar, não tem como, por causa da economia, as pessoas estão necessitadas de trabalhar. Os casos aumentaram mais depois que começou a abrir. Então foi crescendo os casos. E eu acho que está cada dia mais morte, mais doença, Então, eu sou contra. Para o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares do Distrito Federal, com o retorno às atividades no dia 27, será possível manter o calendário letivo do ano. Isso permite às nossas instituições se planejarem, se organizarem, não apenas com relação ao cumprimento dos serviços educacionais, mais precisamente da parte do calendário letivo, mas
se organizarem, treinando os seus colaboradores, seus professores, equipando as instituições para receber os nossos estudantes da forma mais segura possível. Seguem fechados creches, cinemas, teatros, boates, casas noturnas e eventos que exijam licença do poder público. Desde que o governo começou a flexibilizar a quarentena no Distrito Federal, o Ministério Público do DF e o Ministério Público do Trabalho cobram do governo um plano para diminuir a lotação de passageiros no transporte público. O Kleber, que anda de ônibus todos os dias, está preocupado com o avanço do coronavírus no DF. Para ele, é fundamental que, com a volta do comércio, o número de ônibus aumente para evitar aglomerações. Sempre eles estão muito aglomerados, é muita gente dentro do ônibus e a contaminação, o risco é grande, porque a gente pega nos corrimão, catraca, essas coisas, então a contaminação sempre tem, né? O problema ligou o alerta das autoridades jurídicas. O Ministério Público do DF recentemente recomendou à Secretaria de Mobilidade que a ocupação nos ônibus seja limitada à metade da capacidade máxima. Enquanto isso, quem depende todos os dias do transporte público cobra mais atenção por parte do governo. Higienização mais densa nos ônibus com mais cautela, porque é a única opção que eu acho que seria mais plausível para isso. Para fiscalizar a situação, o Ministério Público criou o programa Como Anda Meu Ônibus, em que os passageiros respondem a um questionário para avaliar as medidas de prevenção contra a Covid-19. De acordo com dados mais recentes, 65% dos entrevistados apontaram a superlotação como o maior problema. Como Anda Meu Ônibus pretende avaliar se, de fato, as medidas de prevenção contra o novo coronavírus estão sendo tomadas, especialmente neste momento em que a reabertura quase integral dos estabelecimentos comerciais pode implicar na superlotação dos ônibus. O Ministério Público do Trabalho também se manifestou, pedindo ao governo local um plano para controlar o fluxo de pessoas nos ônibus do DF. O pedido foi motivado depois da reabertura gradual das atividades comerciais. O objetivo é garantir a saúde dos rodoviários e dos passageiros. Eu me sinto um pouco menos seguro, porém, pela higienização, acho que dá uma questão de estar um pouco mais seguro. Em nota, a Secretaria de Transporte e Mobilidade disse que já prestou todos os esclarecimentos ao Ministério Público do DF dentro do prazo estipulado. Disse também que fez o remanejamento de linhas de ônibus para reforçar as viagens nos horários de pico, além de determinar que as áreas internas dos ônibus sejam higienizadas antes de todas as viagens. O Ministério Público do DF cumpriu hoje mandados de busca e apreensão para investigar possíveis fraudes na compra de testes de coronavírus pelo GDF. A operação investiga uma possível fraude na compra de testes rápidos sem licitação para diagnóstico de coronavírus. A suspeita de que mais de 30 milhões de reais tenham sido desviados em compras superfaturadas em cima de contratos que somam 73 milhões de reais. Ainda segundo a investigação, houve troca de marcas de testes por outras de qualidade inferior, o que contribuiu para resultados de falso negativo. Entre os alvos estão o Laboratório Central do DF, a Farmácia Central e a Secretaria de Saúde. Empresas que fariam parte do esquema também são investigadas. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que todos os testes adquiridos, recebidos por meio de doação ou enviados pelo Ministério da Saúde, têm um certificado da Anvisa. Em relação aos preços, disse que eles representam os valores praticados no mercado. O governador do DF, Ebanez Rocha, defendeu os servidores e disse que eles vão continuar nos cargos até o fim das investigações. Nós tivemos muitos problemas na compra, principalmente de testes, que em um determinado momento chegou a um preço absurdo, daí eles estarem falando em superfaturamento, mas eu, até que prova em contrário, eu vou estar do lado desses servidores e aguardo maiores apurações, eu sei que eles vão ter direito às suas defesas. Agora, se ao final realmente estiverem envolvidos, eu vou ficar muito triste, porque realmente gozavam e gozam ainda de toda a confiança da equipe da saúde. Os suspeitos podem responder por crimes de fraude em licitação, formação de cartel, lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupções ativa e passiva. Enquanto o MP investiga a qualidade dos testes para coronavírus,
especialistas analisam a eficácia de cada um deles. Você sabe em que momento cada um dos exames deve ser feito? Vamos tirar essa dúvida agora, na reportagem dela, Camila Lopes. O Leonardo teve contato com pessoas que testaram positivo para o coronavírus. E aí veio a dúvida: qual exame ele deveria fazer para saber se estava contaminado ou não? Eu tive muita dúvida de qual teste fazer. Se era o sorológico, se era o do cotonete e qual deles tinha uma eficácia melhor, entendeu? Porque eu não sabia quanto tempo demorava do vírus se manifestar, quanto tempo eu precisava esperar para fazer o teste realmente, né? Como o Leonardo falou, nós contamos com 2 testes. Um verifica a presença do vírus no corpo. O outro detecta se a pessoa já tem os anticorpos. Especialistas questionam a eficácia do teste rápido, o que faz a coleta de sangue. Esses testes não têm utilidade para o diagnóstico individual da Covid-19, nem para seu manejo clínico. Por quê? Porque, evidentemente, por serem anticorpos, eles se desenvolvem depois de um tempo. Na Covid-19, eles têm um desenvolvimento tardio. Dessa forma, quando nós detectamos anticorpos, nós estamos já numa fase muito mais na frente da infecção. E o mais importante disso é que você não vai ter nenhuma diferença em termos de estratégias de bloqueio da transmissão. Neste caso, o mais indicado é o teste que faz a coleta de material genético pelo nariz do paciente. A grande importância de nós detectarmos por PCR é que ainda você está com uma pessoa que, quando isolada, e quando nós isolamos esses contactantes próximos dessas pessoas, você diminui a oferta de vírus. Mas o infectologista alerta que o teste rápido é importante para fazer o mapeamento da doença na população. Para que servem os testes de detecção de anticorpos? Para estudos epidemiológicos. Porque você vai, com eles, ter uma taxa do grau de acometimento de uma população naquele território, naquele tempo. Vamos agora aos dados atualizados de coronavírus na capital. Está aí na sua tela, já são 52.281 casos confirmados nas últimas 24 horas. O Distrito Federal registrou 11 mortes por Covid-19. O número total agora é de 631. Já os recuperados são 38.901. Quase 2 milhões de pessoas ainda aguardam pela análise do auxílio emergencial de R$ 600. E termina hoje, às 11 horas e 59 minutos da noite, o prazo para se inscrever no programa. Após este prazo, os trabalhadores devem ficar atentos, pois o site e o aplicativo estarão disponíveis apenas para o acompanhamento do resultado da análise e informações sobre as parcelas. Lembrando que ontem o presidente Jair Bolsonaro prorrogou o benefício por mais 2 meses. O trabalhador que tiver cadastro aprovado depois desta quinta-feira ainda terá o direito de receber todas as 5 parcelas previstas no programa Auxílio Emergencial. E por falar em auxílio do governo, uma auditoria revelou que 46% dos beneficiários receberam indevidamente o auxílio emergencial do GDF. Quem tem todos os detalhes é o Cláudio Marcos, que está ao vivo com a gente aqui. Boa noite, Cláudio. 46% é um número muito expressivo, hein? É isso mesmo. Boa noite para você, Rodrigo. Boa noite a todos que acompanham a gente. Como você falou, 46% dos beneficiários receberam indevidamente aqueles R$ 408 que foram repassados aí pelo governo, aquele programa aqui do governo do Distrito Federal. E esse levantamento foi feito pela Controladoria Geral do Distrito Federal, em parceria com a CGU, que é a Controladoria Geral da União. E a gente lembra que esse valor era destinado justamente para quem não recebeu aqueles R$ 600 ou aqueles R$ 600 do auxílio do governo federal. E agora esse número de pagamentos indevidos ele pode ser ainda maior. Até agora foram identificados 2.500, mas esse número pode crescer porque uma nova auditoria, um novo pente fino vai ser feito agora no mês de julho. A gente conversou com a secretária de Assistência Social aqui do Distrito Federal, a Karine Alves, que ela lembrou que as pessoas que já receberam qualquer benefício não poderiam ter recebido, então, esses R$ 408
aqui do Distrito Federal. Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Social diz que foi notificada dessa auditoria e que já está tomando providências, Rodrigo, para que esses valores pagos indevidamente sejam aí restituídos aos cofres públicos. Cláudio, só para a gente deixar bem claro para quem está em casa, esse auxílio é diferente do auxílio emergencial pago pelo governo federal, não é isso? Exatamente, Rodrigo. Esse é o auxílio de R$ 408, pago aqui pelo governo do Distrito Federal. Foi uma forma que o governo aqui do Distrito Federal encontrou para complementar, digamos assim, para aquelas pessoas que não teriam sido contempladas pelo pagamento de R$ 600 do governo federal. Ou seja, aquelas pessoas que não receberam nenhum tipo de benefício agora de auxílio, receberiam, então, essa ajuda aqui do governo do Distrito Federal. Rodrigo. Muito obrigado pelas informações, Cláudio. Uma boa noite para você. Boa noite. Um bueiro no setor O tem levado perigo para quem anda pela rua da QNO 7. Na última semana, uma mulher caiu dentro da boca de lobo, que fica aberta. De longe já é possível ver o tamanho do perigo. O bueiro fica ao lado de uma calçada e colado nesta pista bastante movimentada da QNO 7 do setor O. O seu José, que mora na quadra há mais de 30 anos, diz que fica preocupado de passar de bicicleta pelo local quando anoitece. De jeito que aqui tá perigoso demais. É a gente que passa de bicicleta igual anda de bicicleta, de noite você cai no bueiro desse e você morre. E ele não é o único que tem medo. O Fabiano diz que não tem coragem de trazer a sobrinha para andar de bicicleta por aqui. É um perigo, inclusive para minha sobrinha, que eu estou indo buscar ela para andar de bicicleta. Eu não vou andar aqui, vou andar lá no parque, lá onde que eu moro, lá no Parque de Setor, que eu moro na 6 de Setor. Na última sexta-feira, uma mulher que se envolveu num acidente de moto acabou caindo dentro do bueiro. Ela precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Em nota, a administração de Ceilândia informou que vai enviar uma equipe ao local para avaliar a situação. A campanha de vacinação contra a gripe terminou essa semana, mas as doses remanescentes estarão disponíveis para toda a população do DF. Quem tem as informações? Leandro Aislan, diretamente dos estúdios da Band News FM. Então, quem não tomou a vacina, perder esse prazo, ainda consegue se tiver no posto? Consegue sim, viu, Rodrigo? Boa noite para você, boa noite a todos. Essas vacinas que sobraram estarão disponíveis enquanto houver estoque, também para aqueles que não estão nesses grupos prioritários, podendo aí ser imunizados em uma das 128 salas que funcionam nas unidades básicas aqui de saúde do Distrito Federal. Embora a vacina esteja disponível para todos, alguns grupos prioritários não atingiram a meta que foi estabelecida pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde, né, de 90% de cobertura preconizada aí pelo Ministério da Saúde. Bom, nessa relação estão as crianças até 5 anos, né, gestantes, mulheres que deram à luz remanescentes e também os adultos entre 55 e 59 anos. No caso dos idosos, a meta foi sim atingida. A Secretaria de Saúde reforça, né, que o grupo, né, que esse grupo que ainda não atingiu, deve ainda assim, pode procurar as unidades para tomar essas vacinas, né, ainda que o prazo para eles tenham acabado. Ou seja, vale para todo mundo, mas essa cobertura deve ser prioritária também para o grupo de risco, que são essas pessoas. Ao procurar a unidade básica de saúde, o cidadão deve levar o documento de identificação, o cartão de vacina também, para que a equipe verifique cada situação. Até ontem, a Secretaria de Saúde havia informado que 57 mil doses dessa vacina estavam disponíveis aí para serem distribuídas conforme a necessidade de cada unidade. Rodrigo. Valeu, Leandro. Muito obrigado. Uma boa noite para você. Boa noite. E veja a seguir como tratar as alergias para evitar complicações de Covid-19. Agora você acompanha imagens ao vivo da EPA Norte. Trânsito muito tranquilo nesta quinta-feira em Brasília, 7h09. Estamos na Semana Mundial da Alergia, com o tema Alergias e Covid-19. A campanha deste ano traz um alerta, embora as alergias não sejam um fator de risco para contrair o coronavírus. Algumas delas podem apresentar complicações para as pessoas que têm a doença. Sobre o assunto, a gente conversa agora ao vivo com a médica imunologista, doutora Marli Marques, já está aqui na tela com a gente. Boa tarde, doutora. Boa noite, doutora. Já passamos das 6, né? Tá ouvindo perfeitamente? Boa noite. Boa noite. Boa noite a vocês. Quais são as alergias mais comuns nessa época aqui no Distrito Federal? Bom,
Devido à mudança de clima, né, que é um clima frio e seco, aparece mais as queixas com rinite e asma. E a rinite é um fator importante porque confunde muito com os sintomas da Covid-19, que na verdade é um pouco diferente. E era isso que eu queria saber, porque quais são as ligações? As pessoas às vezes estão gripadas, pensam que é Covid, é alergia, é Covid, como é que ela consegue separar isso? Olha, nas alergias, são processos inflamatórios crônicos, então a pessoa pode ficar com sintomas de gripe durante até um mês. Então, se não tiver controlado, então pode agravar mais, principalmente o paciente asmático grave. O paciente asmático grave, ele é um fator de risco para adquirir o coronavírus. Agora, a asma é um fator de risco, né? Quem tem asma. Agora, quem tem sinusite e rinite também entra nesse grupo? Não, a rinite não. Estou falando na asma grave, aquela asma que não é controlada. Então, já existe um processo inflamatório crônico. Então, com a infecção do Covid-19, ela pode se agravar mais ainda. Eu sou um dos que sofro muito com alergia. Nessa época do ano é seca, é muito complicado, né? Qual a dica que a gente pode ter para passar bem por essa época? Olha, como estamos principalmente na quarentena, né? E eu estou fazendo também a campanha mundial de doenças alérgicas pela UAU. Então, com essa quarentena, o paciente fica mais confinado em casa. Então, o que é que podemos fazer para que evite uma crise? É simplesmente cuidar do seu ambiente, deixar as janelas abertas com sol para ventilar, limpar a poeira, limpar a sujeira de fungo no banheiro, mas isso não o alérgico. A pessoa que não é alérgica pode fazer isso, né? Mas os cuidados que devemos ter, não mexer muito com produtos químicos que também irritam, né, o nariz, irritam as vias aéreas e tudo mais. Doutora, muito obrigado pelas informações. Uma boa noite para você. Boa noite. Os restaurantes têm se reinventado para conseguir levar novidades para os clientes. 17 estabelecimentos da cidade se reuniram em 2 festivais, que prometem levar sabor à mesa da casa do cliente. Sabe aquela vontade de comer em um restaurante que você sempre quis conhecer? E aquela comida que só de pensar dá até água na boca? Pois é, mesmo com a pandemia do coronavírus, ainda é possível ter essa experiência, só que de outra forma. O Festival Panelas da Casa deste ano vai ter um gostinho diferente. O tema saudade veio justamente disso, da saudade que a gente tem das pessoas, da saudade de ter os nossos salões cheios, da saudade que a gente está de servir uma comida para as pessoas se sentirem bem e terem momentos agradáveis. Os pedidos vão ser feitos pelos telefones dos 7 restaurantes participantes através do serviço take-out, onde o cliente faz apenas a retirada da comida no local. O Paulo Henrique aproveitou o festival para sair da rotina. Está cozinhando todos os dias, aí um dia você vai revezando e pega comida com referência saborosa. Cada restaurante oferece um prato para 2 pessoas com 1 litro de chopp colombiana por R$ 59,00. O proprietário e chefe de cozinha de um dos restaurantes conta um pouquinho do cardápio criado especialmente para essa edição. A escolha do nosso prato para essa edição, que fala de saudade, foi a costelinha de porco ao molho barbecue, que é o prato mais emblemático do bistrô, é o prato que tem mais a cara do bistrô. Outra opção também é o Festival Sabores da Mesa Brasil. Nessa primeira edição, o cliente faz o pedido por telefone para um dos 10 restaurantes participantes e depois recebe em casa pratos em forma de presente, com uma embalagem personalizada. No qual a gente está fazendo um cardápio especial para esse festival, exclusivo para esse festival, uma embalagem personalizada, um cuidado com a entrega, enfim, toda uma pesquisa que os meninos fizeram para entregar na sua casa um produto de altíssima qualidade, com uma harmonização bacana.
E aí, ficou com água na boca? Ainda dá tempo de pedir e se deliciar, viu, com esses pratos. O Festival Panelas da Casa vai até o dia 5 de julho. Já o Festival Sabores da Mesa Brasil vai até o dia 31 deste mês. Veja a seguir, sargento reformado que matou a mulher e ex-vizinho no Cruzeiro vai a júri popular. Agora, imagens ao vivo da estrutural Trânsito Tranquilo nos 2 sentidos. Em Brasília, 7 horas e 17 minutos. Mesmo sem definir uma data, a Justiça decidiu que Joenil Bonfim de Queiroz, de 56 anos, vai a júri popular. Os momentos de terror antes do crime foram gravados pelo celular de uma das vítimas. O militar da aeronáutica é acusado de matar a companheira Francisca Queiroz e o ex-vizinho do casal, Francisco de Assis. O crime foi em junho do ano passado, em um prédio do Cruzeiro Novo. Joenil suspeitava que a mulher tinha um caso amoroso com Francisco, mas o ex-vizinho era casado há 5 anos com outro homem. O sargento confessou o duplo homicídio e está preso há 1 ano. Vamos ver como fica o tempo amanhã. A previsão é da Somar Meteorologia. Boa noite a todos que nos acompanham. O tempo segue seco na região central do Brasil, com friozinho de madrugada e calor durante as tardes. Amanhã, Brasília vai amanhecer com 13 graus e à tarde vai fazer 29 graus. O fim de semana terá variação de nebulosidade, a temperatura não vai subir tanto, mas ainda assim as máximas conseguem chegar aos 27 graus. E por enquanto, nada de chuva no Distrito Federal. E você tem um canal direto com o Band Cidade, você sabe disso, né? A gente quer saber como anda a sua rotina nessa quarentena. Mande o vídeo pra gente, o telefone é o 99976-9204. Pode mandar também sugestões de reportagem. Obrigado pela sua companhia, vem aí o Jornal da Band. Boa noite.